Estamos começando mais um Ecológica pela nossa Rede Brasil de Comunicação. As cidades e metrópoles têm crescido em grande velocidade e vários são os problemas que surgem com esse desenvolvimento desenfreado, gerando consequências como a poluição, que se dá sobre todos os aspectos: visual, sonora e ar. A maior facilidade na aquisição de automóveis e motos gerou um aumento no número de veículos no país e tornou-se um fator favorável à poluição, além de trazer consequências negativas para o trânsito. Você sabe o que é tráfego sustentável e mobilidade urbana? É sobre esses temas que iremos falar hoje. Além de toda a problemática do trânsito, os ônibus, carros e motos também são os grandes vilões do aquecimento global, tema já debatido em nosso programa. Gases como metano e óxido nitroso são jogados em grande quantidade na atmosfera. Só de gás metano são emitidos de 150 a 500 litros por dia. Dessa forma, a poluição do ar, causada pelo tráfego urbano, é também causadora de várias doenças respiratórias, como asma, pneumonia, bronquite e rinite alérgica. Só em 2012 tivemos a circulação de 3,5 milhões de veículos nas cidades brasileiras. Com a diminuição dos impostos e o maior acesso na aquisição de veículos para a população, todos sonham em adquirir o seu meio de transporte próprio, mas não querem enfrentar os grandes congestionamentos e nem pensam em poluição. Vamos ver agora um projeto do governo de Pernambuco que pode trazer grandes benefícios para o meio ambiente e garantir a sustentabilidade do tráfego no Recife. É o ônibus elétrico híbrido. O Recife já teve um ônibus, que era o ônibus elétrico. Quem é mais antigo, para não dizer mais velho, feito eu, já conhecia, que na realidade, hoje em dia, aquele ônibus elétrico, que ele recebia a eletricidade do trilho superior, era do ponto de vista lógico uma coisa perfeita. Ele tinha uma dificuldade, que é a dificuldade da instalação, da estruturação física para poder funcionar. Colocar uma rede na cidade toda, normalmente fica uma coisa feia. Esse ônibus que vocês estão vendo aí, na realidade, ele é uma versão daquele ônibus elétrico que captava a energia do trilho em cima, só que ele é a mesma coisa que o motor elétrico, só que a energia não vem de uma linha, e sim do próprio gerador que está internado dele. Como esse gerador opera numa condição totalmente controlada, em regime contínuo, você tem uma redução significativa de CO2. Nós da Bateria Remoura é uma empresa que tem 57 anos de idade, né? E durante esses 57 anos, não só a Moura, quer dizer, o planeta, a sociedade como um todo, amadureceu bastante. Como eu falei agora há pouco, conversando com o prefeito, você tem, o ser humano nunca vai deixar de explorar, de ver a Terra como um planeta que tem que ser usado em benefício dele. Mas ao longo do tempo, a sociedade foi fazendo isso, e à medida que a população foi crescendo, foi percebendo claramente que esse uso inadequado provocava um mal-estar para a sociedade. Hoje, a questão da emissão de CO2, ela tem que ser vista não só da questão de aquecimento de gases de estufa, tal, que isso é um tema polêmico, mas eu acho também de uma questão do bem-estar do cidadão. O cidadão tem que poder caminhar numa calçada sem estar levando fumaça no rosto, sem estar tendo que respirar a fumaça. É uma questão de qualidade de vida, é uma questão de bem-estar mais do que qualquer coisa, do meu ponto de vista. Se nós formos atrás do bem-estar, e do bem-estar com viabilidade econômica, nós encontraremos a solução para o planeta, do ponto de vista ecológico. Bom, o ônibus é movido a bateria e tem um motor que funciona com biodiesel, que gera energia para realimentar permanentemente a bateria. Então, com isso, ele é mais silencioso, ele gasta menos combustível, porque a bateria fica carregada durante bastante tempo, então isso reduz a quantidade de combustível. Ele não emite os gases poluentes, porque
O combustível é o biodiesel, então tem muito menos emissões, reduz em 95%, por exemplo, as partículas, né, poluentes que são emitidas pelos ônibus convencionais. Ele traz vantagens para o motorista, ele é mais confortável, não tem marcha, o motorista apenas acelera e freia. Ele não dá aqueles solavancos, né, dos ônibus convencionais, porque o motor elétrico ele fica estável. Portanto, é um ônibus muito mais arrojado, muito mais eficiente, muito mais adequado para uma grande cidade, pensando no conforto das pessoas e também na redução da poluição do ar, né, nos grandes centros. Tem vários tipos de carros elétricos. Tem um carro híbrido e também tem um carro elétrico que funciona só com bateria, mas tem que parar para poder recarregar a bateria. Então, são tecnologias que dependem da aplicação. O carro só com bateria, que exige mais tempo para carregar, ele é mais adequado para andar na cidade. Não dá para fazer grandes viagens, já que a autonomia é em cerca de 100, 120, 130 quilômetros. Já o carro híbrido, ele tem uma autonomia maior, porque ele tem a bateria e tem também um motor com combustível convencional, que carrega as baterias em pleno movimento. Portanto, depende da aplicação. Então, nós queremos que seja uma realidade rápida, porque tem um aspecto importante. Nós precisamos reduzir as emissões, melhorar a qualidade do ar, porque a cidade quer andar de bicicleta, a cidade quer andar nas calçadas, a cidade quer respirar melhor. O governo está fazendo uma grande ação no sentido de estruturar bem as diversas modalidades de transporte. Então, o prefeito Geraldo Júlio anunciou a reformulação, a melhoria das calçadas, né? Então, isso é o primeiro passo, que o pedestre sai de casa pela calçada. As pessoas que usam cadeira de rodas, que usam carrinho de bebê, precisam de calçadas. O governo também está lançando o projeto, junto com a prefeitura, de ampliar o número de ciclovias na região metropolitana. O governo está lançando o projeto de navegabilidade do Capibaribe, que vai usar os rios da região metropolitana do nosso estado para também transportar as pessoas dos diversos pontos da cidade. E também, nisso, está despoluindo o rio, está fazendo uma grande dragagem, tirando o lixo do rio para realmente recuperar esse nosso patrimônio natural. O governo está investindo nos corredores de transporte, né? Em muitos corredores com ônibus modernos. O governo está investindo em alternativas como essa que nós lançamos hoje aqui, que é a mobilidade elétrica, veículos com mais qualidade. Ou seja, está se fazendo uma série de ações em todos os segmentos para que a soma disso, né, seja um resultado equilibrado para a cidade. O sonho do jovem do presente, o jovem que pensa no futuro, é com certeza ter uma cidade com as alternativas melhores de transporte, e ele escolhe aquela que mais convém a cada momento. Então, se ele quer andar de bicicleta, ele aluga uma bicicleta. Se ele quer andar de carro, ele pode alugar um carro elétrico. Se ele quiser andar de ônibus, tem um ônibus de qualidade para ele circular. Se quiser andar de metrô, tem um metrô de qualidade. Se quiser andar a pé, tem boas calçadas. Essa é a cidade que nós queremos e, com certeza, é o sonho de todas as pessoas que moram aqui no Recife. Como já vimos, temos consequências por causa do crescimento desordenado de veículos nas grandes cidades. Essa crescente de automóveis nas ruas causa transtorno tanto para pedestres quanto para passageiros, que chegam gastando muito mais tempo ao seu destino por conta dos engarrafamentos. Por outro lado, os transportes públicos deixam a desejar na qualidade e poucos são os investimentos feitos neste setor, por exemplo, na malha metroviária. Mas qual a solução que deve ser dada para melhorar a mobilidade urbana? Muita gente sempre pensa nos transportes tradicionais para ir à escola, trabalho e para a faculdade. As primeiras opções são sempre carro, ônibus e metrô. Muitos esquecem de um transporte barato, rápido e que não emite nenhum poluente. Eu estou falando das bicicletas. O capitão da Rocam, Policarpo de Freitas Ribeiro, costuma ir quase todos os dias ao trabalho com sua companheira inseparável, a bicicleta. Ele economiza tempo e dinheiro para chegar a Cipimoto e diz que é a melhor forma de driblar os engarrafamentos e garantir chegar na hora certa de começar as atividades do dia. O trecho percorrido é de 8 quilômetros. Com o carro, ele levava 40 minutos da Madalena até o bairro de São José. Agora, com a bike, esse tempo foi reduzido para 20 minutos.
surgiu esse interesse? Não, tudo começa lá na infância, né? A gente sempre pedalou, né? Quando eu vou ganhar minha primeira bicicleta, né? E a gente chega na fase adulta e tem essa oportunidade, né? É mais o prazer de vir andar de bicicleta do que assim, foi por causa disso, aquilo, até o prazer. E aí você associa ao condicionamento físico, associa a questão da própria mobilidade, você pega um trânsito, aquele negócio caótico, né? E a bicicleta te dá a possibilidade de estar em cima dela, andando junto com os carros, ou se não der, que às vezes acontece, né? Você está no trânsito ali, nem bicicleta passa, você desce da bicicleta e se torna um pedestre, empurrando a bicicleta. Dá para enumerar essas vantagens? Pessoal, como eu já coloquei algumas, né? Uma delas é a própria economia de combustível, né? Até costumo brincar que o carro está fazendo 50, 60 km com litro, porque está parado em casa, né? E a questão da saúde, né? Você vê, se você... a própria recomendação médica, né? Faça atividades aeróbicas, né? Se você não consegue correr, você caminha, né? E só o fato de caminhar, você tem aquelas benditas ou malditas taxas, né? Triglicerídeos, né? Glicerídeos, entre outros, né? Que você consegue reduzir só com essa utilização aí da própria bicicleta. Tirando o estresse do trânsito, você consegue fazer uma atividade física, gera prazer essa atividade física, você chega mais disposto para trabalhar? É justamente isso que eu ia falar. Eu já li alguns artigos e assim, comprovo na prática, digo, né, que você fica mais estimulado, você acorda de manhã cedo, você já parte para uma atividade física, né, aquela preguiça vai embora, né, então você chega realmente mais disposto para trabalhar. Tem alguma desvantagem de utilizar esse tipo de transporte e o que é que poderia ser feito para melhorar em questão de ciclofaixa, em questão de respeito a quem está pedalando uma bicicleta? O que a gente observa hoje é mais a questão da segurança mesmo em relação ao trânsito, né? Levando o princípio lá que o Código Nacional de Trânsito fala em preservar o menor, no caso a bicicleta é o menor que a gente pode ter numa via de trânsito, né? Então, às vezes, o próprio motorista não observa isso, tá? Não respeita. Então, se vier um carro e uma bicicleta, um carro, uma moto, o carro tem que parar, né? O carro tem que dar passagem. E, às vezes, a gente não vê isso. Melhorar esse trânsito caótico aqui na nossa cidade, o que é que o senhor acha que falta? Falta incentivo às pessoas a pedalarem? Falta investimento em ciclofaixa? Veja, eu acho que a coisa é muito ampla, tá? A gente não pode só focar em ciclofaixa, que ciclofaixa não vai resolver tudo. Eu acho que as próprias empresas, tá, deviam ter uma estrutura parecida com a que a gente tem aqui. Um alojamento decente, né? Um local para guardar a roupa da semana, vamos dizer assim. Precisa ser um armário muito grande, um armário suficiente que o funcionário chega lá numa segunda-feira, leva todas as roupas dele, de carro, de moto, enfim, de alguma forma, tá? E nos demais dias ele pode, tranquilo, de bicicleta, chegar lá sabendo que tem uma estrutura para ele tomar o banho, né? Um bicicletário também, que você chega às vezes no ambiente, você tá vindo de bicicleta, vou botar a bicicleta, vou amarrar numa árvore, né? Ali no sol, na chuva, né? Enfim, eu acho que fora a promoção que a gente tem dessas ciclofaixas, que está acontecendo no final de semana, e se fazer alguma coisa para ela ser permanente em alguns pontos, né? Principalmente pontos que tenham ligações, não, o pessoal que vem da área norte, o pessoal que vem da área sul, enfim, né? É um contexto muito amplo. Quando criança, o estímulo é a questão da brincadeira, tá ali o prazer de estar pedalando. Quando cresce, que estímulo é esse? De onde vem esse estímulo? E para quem está em casa que ainda não resolveu pedalar, qual o recado que você daria? Faz bem para a saúde mesmo? Faz, né? Eu acho que dá para fazer até um link disso aí. Como é que é esse link? Lá, quando criança, era prazeroso, vamos brincar. E você, quando adulto, quando começa a pedalar, você resgata isso, tá? E associa uma atividade física, associa a menos um carro na rua, vamos dizer assim, tá? Na questão do trabalho, e você consegue trazer toda a família. O exemplo está aí, vá no domingo lá na ciclofaixa e vai ver. Quem quer começar? Começa na ciclofaixa, né? Faça um trajeto curto, né? Vá ali no Parque da Jaqueira, que tem a parte para você fazer tem uma ciclofaixa interna lá, tem um circuito lá. Começa ali 1 quilômetro, 2, descansa, bebe água, 3. Quando menos espera, como estava conversando com você, a gente já teve a oportunidade de sair da Praça de Casa Forte até a Serolândia ali em Paudalho, que é bastante conhecido, e voltar a 70 quilômetros. E não parecia que a gente pedalou 70 quilômetros por causa do dia a dia do condicionamento. Eu não vou fazer isso, né, do dia para a noite. Isso aí é construído, né? Nos países europeus é bastante comum a cultura do uso das bicicletas como forma sustentável de locomoção.
Outras pessoas também apoiam a ideia do capitão Policarpo, pois também utilizam a bicicleta como meio de transporte e forma de exercício físico para garantir uma vida muito mais saudável e com uma melhor qualidade. Agora vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você vai saber quais os mitos e verdades sobre o tráfego sustentável. Não saia daí! Mobilidade urbana virou termo da moda nas discussões sobre transportes públicos e particulares. As cidades, cada vez maiores, estão mais congestionadas e com poucas opções de locomoção. Em países desenvolvidos como a Holanda, transportes alternativos como o fluvial, que utilizam navegação em rios, têm grande eficiência, além de não poluírem o meio ambiente. Em Pernambuco, um projeto semelhante ao sistema de transportes da Holanda foi discutido recentemente pelo governo. Mas será que as autoridades estão acertando na hora de fazer planejamentos para a mobilidade urbana? Melhor dizendo, será que de fato existe um planejamento? Vamos ficar sabendo agora com o especialista em trânsito e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Maurício Pina. A resolução do problema da mobilidade urbana não passa pela construção de viadutos nem construção de novas vias, ao contrário. A solução da mobilidade urbana passa por um planejamento adequado que, de fato, priorize o transporte público de passageiros. A experiência em todo o mundo tem mostrado que simplesmente alargar e construir viadutos ou alargar novas vias, ela leva apenas ao uso de mais automóvel, ou seja, é mais facilidade que se dá para o automóvel e, consequentemente, estimula o uso do automóvel. Os objetivos a alcançar são exatamente os opostos. Nós temos que, de fato, melhorar a qualidade do transporte público de passageiros e não simplesmente fazer com que as vias sejam expandidas ou que novos viadutos sejam feitos, porque isso só faz destruir a cidade. No momento que se faz um plano de mobilidade urbana, o objetivo é fazer com que as pessoas possam se deslocar de um ponto para outro com mais facilidade. Além de facilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, um plano de mobilidade urbana, como inclusive é o objetivo do programa, ele tem também um componente ambiental muito forte, porque é fato provado que cerca de 20% das emissões de gases do efeito estufa eles são provenientes exatamente da circulação de automóveis. No momento em que se faz um plano de mobilidade urbana e que se melhora a possibilidade das pessoas circularem com mais facilidade nas cidades, evidentemente isso faz com que o consumo de combustíveis fósseis seja reduzido e, consequentemente, a questão ambiental seja melhor equacionada. O metrô é um dos modais de transporte que se utiliza. Eu nunca gosto de enfatizar um modo de transporte específico sem antes a gente saber realmente se aquele modo é o mais adequado. O que se tem a fazer é exatamente, ao fazer um plano de mobilidade urbana, antes de apontar que tipo de equipamento deve ser empregado, nós pesquisarmos realmente que demanda é esperada e nessa demanda esperada saber qual é o comportamento dessa demanda, para que em função disso se possa realmente definir o tipo de equipamento ou o modo mais adequado para fazer o transporte das pessoas. O metrô é uma das formas, é um dos modos eficazes para o transporte de massa, transporte de grande quantidade de pessoas. Mas para que ele possa ser usado é realmente necessário que um estudo indique que ele é o modo mais apropriado. Tráfego sustentável diz respeito exatamente a essa questão de se procurar fazer com que as cidades, do modo geral, elas tenham a sustentabilidade desejada em todos os aspectos. E um dos pilares dessa sustentabilidade é exatamente o requisito na área ambiental. Ou seja, no momento em que a questão do trânsito passa a ser vista e tratada de forma mais adequada, nós conseguiremos reduzir a quantidade de gases emitidos na atmosfera e, como já mencionei, 20% do total de gases do efeito estufa que são emitidos no planeta são provenientes do setor automotivo. Isso devido exatamente ao uso irracional do automóvel. A nossa sociedade é toda ela moldada no uso indiscriminado do automóvel. As cidades, ainda hoje, infelizmente, ainda são construídas para atendimento do automóvel, ou seja, a cultura do automóvel é que prevalece. Isso faz com que as pessoas procurem se deslocar através desse modo de transporte, de forma até irracional, o que faz com que esse aspecto sustentável, ambiental, seja pouco considerado. Há outros aspectos também de sustentabilidade a considerar, sustentabilidade econômica, financeira, porque é natural que no momento
em que se utiliza um modo de transporte que do ponto de vista de custos não necessariamente é o mais adequado, evidentemente que toda a sociedade perde com isso. O projeto da navegabilidade do Rio Capibaribe tem sido tratado, mas é preciso se ter em conta que ele por si só não vai resolver a questão da mobilidade. É apenas um modo de transporte a mais que vai ser adicionado na cidade, com uma demanda relativamente pequena, mas que é um esforço que deve ser feito realmente para dar utilização à via natural que a cidade dispõe. Em resumo, essa questão do transporte nas cidades, a questão tão falada da mobilidade, ela passa necessariamente por várias medidas que têm que ser tomadas. Uma delas é, indiscutivelmente, a contínua melhoria do transporte público de passageiros. Nós precisamos ter um sistema de transporte público de passageiros de qualidade para que realmente a população possa dele se utilizar de forma adequada. Eu cito sempre um exemplo. O Recife hoje tem uma taxa de motorização elevada, cerca de 400 automóveis para cada 1.000 habitantes. Não é a maior do Brasil, mas é a maior do Nordeste, das capitais nordestinas, é a que tem a maior taxa de motorização. Nós temos uma taxa superior a Salvador, a Fortaleza e até mesmo de outras regiões, como o Rio de Janeiro, nós temos uma taxa de motorização em termos de automóveis para cada 1.000 habitantes. Superior ao Rio de Janeiro e também a cidade de Belém do Pará. Mas a cidade do Brasil que tem a maior taxa de motorização, vejam que contradição, é Curitiba. Curitiba tem uma taxa de motorização equivalente à taxa de motorização norte-americana. São cerca de 750 automóveis para cada 1.000 habitantes. E, paradoxalmente, Curitiba é a cidade brasileira que tem, de forma inegável, o melhor sistema de transporte público de passageiros. É porque lá a taxa de motorização é elevada porque as pessoas têm um poder aquisitivo alto. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que têm um poder aquisitivo alto, ao saírem de casa todo dia, elas têm a opção de ir ou pelo sistema de transporte público ou pelo seu automóvel, usando o seu automóvel. E isso faz uma diferença muito grande. Não é o caso aqui ainda da nossa cidade, em que a opção do transporte público de passageiros é uma opção que deixa muito a desejar. Agora vamos saber das pessoas nas ruas o que elas entendem por mobilidade urbana e se elas estão satisfeitas com o transporte público de nossa cidade. Em sua opinião, a qualidade do transporte público é satisfatória? Alguns momentos e alguns dias. Quando se reclama demais, eles botam uma boa qualidade assim, o tempo muda, né? Diminui. Mas quando esquecem, fica no esquecimento, volta tudo novamente. O intermediário de entre um e outro é distante um do outro. Você acaba ficando muito tempo esperando. Muitos até queimam a parada, cortam, porque tem um na frente, em vez de esperar, cortam. Quer dizer, falta melhorar um pouquinho. O que é que o senhor entende por mobilidade urbana? A possibilidade de locomoção cada vez mais rápida e mais tranquila. Como é que está essa capacidade de locomoção hoje? Olha, dependendo nos dias de pico, tá horrível. Horrível. Horário de manhã, quando você vai levar a criança na escola, horário de almoço e final de tarde é um inferno. Hoje é dia especial, dia de sexta-feira é pior ainda. Precisa melhorar muita coisa na cidade. Muita mesmo. Em relação ao trânsito, a gente vê o grande fluxo de veículos que tem levado ao caos. Nós percebemos também a questão buracos na estrada, isso leva também a congestionamento. Essa mobilidade fica difícil porque a gente precisa desenvolver no dia a dia e de repente não consegue por fato de congestionamentos que levam ao caos em geral. Precisa de mais atenção dos governantes. Com certeza, os governantes que olhem para essa situação para que melhore a nossa situação também. Rapaz, tanto de ônibus quanto de carro, tá um caos na cidade mesmo. Né? A gente sabe que o rodízio, ele também não é a solução. Né? E tanto a mobilidade, né, quanto os ônibus em si, eles estão precários mesmo. O que poderia ser feito para tentar minimizar esses transtornos que se passam todo dia aqui no trânsito? Acho que o governador se preocupa um pouco mais com a nossa cidade. Né? Que é o que falta realmente é a preocupação, né, com a nossa cidade. Porque o Recife está praticamente esquecido. Né, referente à mobilidade urbana, então tipo, a gente está aqui cidadãos, todo mundo sai para trabalhar de manhã cedo, é um transtorno terrível. Eu estava no horário de pegando à tarde, então era um pouco mais tranquilo. Então como eu mudei de horário, passando agora para trabalhar pela manhã, então tipo, é um transtorno terrível. E à noite, quando a gente sai da faculdade, é pior ainda. Pra poder voltar para casa, muitas vezes até os ônibus muito cheios, lotados realmente, e passam às vezes direto, porque realmente não tem condições de parar para poder pegar mais pessoas para poder levar.
No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teve um crescimento de até 400% nos últimos 10 anos. Os transportes de qualidade são a garantia de uma infraestrutura básica para qualquer cidade, aumentando assim o desenvolvimento urbano. Entretanto, quais os projetos que serão implantados para a melhoria do transporte público? Como a nossa cidade está se adequando para a melhor mobilidade dos portadores de necessidades especiais? Chegamos ao fim de mais um Ecológica pela nossa Rede Brasil. Você pode continuar nessa árdua tarefa de preservação do meio ambiente. Você pode também mandar e-mails com críticas, dúvidas ou sugestões através do ecologica@rdc1.com.br. Até o próximo programa.